Muito boa tarde a todos os meus amigos e amigas que nos seguem em nosso canal Rui Espiritismo, aonde estamos estudando este livro fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos prosseguir com o livro terceiro, que trata das leis morais, e entre as famosas 10 leis morais, nós vamos tratar da lei da conservação, que trata do gozo dos bens da terra, ou seja, tudo aquilo que essa abençoada terra nos fornece de bom. Então, na pergunta 711, quis saber Kardec se o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Resposta dos espíritos: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Vejam só a relação. Ora, esses bens da terra é um direito que os homens têm e que Deus concede para que os homens possam retirar da terra o sustento para todas as suas necessidades. E é claro que Deus, em sua soberana inteligência, ele concede esses meios, né, para que o homem possa cumprir com suas obrigações. E na 712, com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Ora, é fácil de perceber, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Então vejam só, o homem, para dar cumprimento à sua missão, ele precisa de um incentivo. E esse incentivo está no sentido de que ele tenha forças, energias para seguir em frente. E também para o provar nas tentações do mundo, porque vejam só, o mundo nos oferece as mais variadas tentações. E se o homem souber conjugar o verbo criar, o verbo amar, com tudo aquilo, com seus tempos e modos, ele consegue não entrar na tentação. Ele consegue com firmeza seguir seus princípios e assim ele segue em frente. Na 712A, qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão, o que deve preservá-lo dos excessos, porque quando vem a tentação, não é? Quando vem aquele convite de espíritos inferiores que vibram em nossa mente, olha, faça tal coisa e tal coisa é errada, então o homem tem que se firmar, tem que frear essa sua tentação e não se deixar vencer. Tem que fazer força, porque tudo na vida exige força e reação. É difícil, sabemos, mas quem consegue vencer, esse será bendito no mundo dos espíritos. Então, Allan Kardec ele comenta o seguinte: se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência, mas por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrar. É por isso, pessoal, Deus nos deu o livre-arbítrio para quê? Para que usássemos com razão, com bom senso, e é por isso que nos livramos das tentações.
tentação nenhuma poderá nos envolver em seus laços perigosos se nós não usarmos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nós usamos com muito bom senso e com isso nós estamos erradicando de nós a tentação. E daí Allan Kardec, ele tem uma frase sensacional. Ele diz que a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. É verdade. O planeta tem todos esses recursos necessários. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela, terra, nos dá. Vejam só, agora o homem, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode até destruir o planeta Terra através de guerras que está acontecendo. São crimes. Em lugar de plantar, o homem está destruindo. E com isso está tirando o alimento de muitas pessoas. Graças a Deus, o nosso Brasil é um país que vai socorrer o mundo, não tem dúvida nenhuma. Porque é um país calmo, um país que não é beligerante e produz, e muito, e produzirá sempre cada vez mais. Então, vamos em frente. 713. Pergunta Kardec: os gozos têm limites traçados pela natureza? E os espíritos respondem que sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vós punis a vós mesmos. É verdade, pessoal. O homem, ele é insaciável. Ele quer obter o máximo de prazer na vida. Sorver tudo aquilo de bom, de gostoso que ele acha, até a saciedade, até não ter mais assim, perdeu tudo aquilo que ele queria, porque nada mais ele tem de prazer, tudo o aborrece. Ele chegou ao extremo, mas com isso ele vai se punir, porque ele se torna materializado, praticamente animalizado, como nós vemos as grandes figuras do passado e do presente, homens cruéis, homens que só pensam neles mesmos, que não pensam no próximo. Então, eles se aborrecem até do prazer, de tanto que usufruíram. Mas tudo tem um remédio, tudo tem uma forma de ser na vida, tudo é relativo, e quando esses homens materializados partirem para o plano espiritual, lá eles vão compreender a necessidade de mudar o rumo da vida. Que não é bem assim, a vida não foi feita para usufruir, só usufruir, não fazer nada de útil e de bom. Então, na 714, nesta pergunta, que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Vejam só, um refinamento. Fazer com que este gozo possa atingir o maior prazer possível. E os espíritos dizem: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Sim, da morte física, porque o homem ele se envolve com tantos e tantos problemas, pela gula, pelos vícios, pelos excessos que ele acaba provocando doenças no corpo físico. E moralmente também o espírito se abate e vem o sofrimento. E com o sofrimento novas provas esperam pelo homem em novas reencarnações para aprender a viver com dignidade.
E prosseguindo, 714A, é da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Os espíritos respondem laconicamente de uma e de outra. Da morte física, sim, porque ele estará cheio de doenças. Exagerou em tudo, nos vícios, nas drogas, no excesso de comida, no excesso de prazer. E com isso, a alma se entorpece, se materializa e vem o sofrimento. Então, Kardec comenta o seguinte: o homem que procura, nos excessos de toda espécie, um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais. Veja só que coisa incrível. Porque os animais, eles sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. É verdade, o animal, especialmente os carnívoros, eles sabem. Quando tem fome, eles vão à procura da caça, não é que é instinto natural, e depois pronto. Estão alimentados, não se interessam, não prejudicam mais nenhuma das outras espécies. Agora, o homem não. O homem, mesmo saciado, ele vai atrás de outras coisas, é insaciável. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. Então, veja só, ele se embrutece, e se embrutecendo a natureza animal. O instinto selvagem aflora sobre o espírito imortal. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que só a conseguimos do abuso, que é a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. É verdade. E como é que funciona isso? Vamos ver. Imagine que o carro é sua vida. E essas três partes estão sempre discutindo para decidir como conduzir. O exemplo é uma pessoa dirigindo um automóvel. Se o ID assumir o controle sozinho, o carro pode bater porque ele age sem pensar nas consequências. Se o superego for muito rápido, o carro pode andar devagar demais ou nem sair do lugar devido à autocensura excessiva. Quando o ego está no comando, ele equilibra os dois e mantém o carro em movimento, tomando decisões que são realistas e saudáveis. Então, ego, id e superego, vamos ver agora na outra tela o que significa de fato tudo isso, que são exemplos de psicologia. Vamos ver então, inicialmente, o princípio do prazer. Como é que funciona? É um regulador. É a busca por satisfazer uma necessidade aliviando a tensão. Ele obedece a limites e tenta manter o corpo em um estado confortável. Esse é o princípio do prazer. E o gozo? O gozo é uma satisfação que vai além desse equilíbrio. É transgressivo, excessivo e muitas vezes destrutivo, quando exagerado. O gozo pode ser identificado naquilo que continuamos a fazer, mesmo quando nos traz sofrimento ou nos faz mal. Exemplo, o cigarro que o fumante compulsivo consome, o ato de comer excessivamente ou a repetição de um sintoma neurótico. E aqui está o exemplo muito interessante. Vejam só, uma jovem mulher, ela está adorando um bolo apetitoso de chocolate. E aqui nós temos duas entidades. O diabinho, que a gente entende como sendo um espírito leviano, fraco, que fala: olhe, esse bolo está atrativo, coma tudo que for possível, né? E a mulher, ela está, não, está fazendo regime. E o ego daí diz o seguinte: pode comer um pedaço e continuar cuidando. Pode, não, o ego, a mulher fala: eu posso comer um pedaço e continuar cuidando de mim.
E o superego diz: olha, nem pense nisso, você está em regime, deixa de lado, faça força. É a tentação. Então, a necessidade de equilíbrio, de autenticidade, de autocuidado e de escolhas que, de fato, sejam escolhas naturais, para que a pessoa não incorra em erro. Então, você está de dieta, diz o superego, não é, que é o espírito da paz. E não coma, aguarde um pouco, tenha paciência, resista à tentação. E se a pessoa resiste, olha, a pessoa se sente bem, viu? Diz: não, não vou comer mesmo, fica para um outro momento. E a pessoa se sente feliz. Feliz quando consegue sair de uma tentação. Prosseguindo. Agora nós vamos explicar melhor o que é o id, o ego e o superego. O id é a parte mais primitiva e irracional da mente, presente desde o nascimento. Funciona exclusivamente pelo princípio do prazer, exigindo a satisfação imediata de todos os desejos, impulsos agressivos e necessidades fisiológicas, sem se importar com regras sociais, moralidade ou consequências. A pessoa, quando está imbuída desse id, com muita força e energia, ela vai em busca dessas suas necessidades materiais. Já o ego é a parte consciente e racional da personalidade. Desenvolve-se para lidar com a realidade, funcionando pelo princípio da realidade. O papel do ego é mediar os desejos impulsivos do id e as exigências morais do superego, encontrando as maneiras práticas e seguras de satisfazer as vontades sem gerar conflitos ou danos. Então, seria assim o, o elemento estabilizador da consciência da pessoa. E o superego representa a moralidade, a ética e os valores absorvidos da sociedade, da cultura e da educação familiar. Ele atua como um juiz interno, cobrando o indivíduo sobre o que é certo ou errado e gerando sentimentos como culpa ou remorso quando as regras são quebradas. Então, vamos prestar muito atenção no id, no ego e no superego. Isso aí são aspectos da espiritualidade no que diz respeito à psicologia. Vamos em frente, culminando, como sempre, com a nossa mensagem evangélica. A vida. A vida tem me ensinado que, independente das minhas dificuldades ou das minhas lutas, sempre existirá um motivo ou uma razão para sorrir, porque maior que todas as minhas lutas é minha fé em Deus e esperança de dias melhores virão. Chico Xavier, nosso querido irmão, recorda que o Senhor espera por tua boa vontade e por teus braços para responder com a paz e com a esperança aos que te cercam. E assim, meus amigos e minhas amigas, encerramos mais um singelo estudo sobre o Livro dos Espíritos, no que diz respeito às leis morais. Então, peço que vocês nos ajudem se inscrevendo em nosso canal Rui Espiritismo, apertando o sininho e dando o like, não é? Para que o nosso canal se desenvolva. Não por mim, eu não sou nada, né? O importante é a doutrina espírita, porque quanto mais pessoas assistirem, mesmo não gostando, mas assistirem, já alguma coisa, alguma sementinha está sendo instalada na mente da pessoa. E essa semente ela vai se desenvolver.
vai gerar flores e frutos. E a pessoa poderá, então, se modificar para o bem, para a verdade. Muito obrigado, fiquem todos na paz de Deus e até a próxima quarta-feira.